Salve, salve, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer boa madrugada? Afinal de contas, eu nunca sei que horas você vai assistir essa aula, eu só espero que você assista e faça aí o melhor proveito possível. Professor Luiz Eduardo aqui, ó, diretamente do estúdio aqui da garagem da aprovação, tá aqui a garagem da aprovação, com a disciplina de atualidades, sim, atualidades. Tem lá algumas questões, 7 questões para ser mais preciso aí, na sua prova, não é? Então veja, a gente vai começar colocando aqui as temáticas cobradas, são cobradas pela banca, né? Mas chamando a atenção de algumas coisas, tipo, pela quantidade de tópicos, já sabe que não vai ter um número suficiente de questões para que abarque todos esses tópicos. Então vai ter tópico que vai ficar de fora. E aqui você tem tópicos, não tem nem subtópicos. Porque, por exemplo, eu trato de economia. Aqui é um tópico, economia. Deixa eu circular aqui. Economia. A economia eu posso tratar de fonte de energia, que está aí antes de política, eu posso tratar de agricultura, eu posso tratar de indústria, eu posso tratar de transporte, eu posso tratar de recursos minerais. Você tem aí o turismo, você tem aí 8 ou 9 tópicos para a parte de economia. Então, é interessante que eu possa ter em mente a possibilidade das interações, não é? Veja, domínio de tópicos atuais e relevantes, ou seja, tópicos atuais e com destaques de diversas áreas, tais como desenvolvimento sustentável, ecologia. Desenvolvimento sustentável e ecologia é uma grande temática ligada ao meio ambiente. Beleza? Tecnologia, energia, política. E agora em 2024 tivemos um ano eleitoral. Né? Sociedade, economia, relações internacionais. Pode ser feita aqui a relação de guerras, pode ser feita aqui a relação de eleições em alguns países aí do mundo. Educação, saúde, segurança, artes e literatura. Artes, por que é que eu estou dando essa ênfase? Porque se pegar a prova, por exemplo, da Fundação Carlos Chagas para a PM Bahia 2022, que a prova foi em janeiro de 2023, a gente vai ter uma exemplificação de questões relacionadas ao Grammy de música latino-americana. E recentemente tivemos aí um prêmio também, Grammy, que foi um sergipano, que ganhou junto com a namorada, foi o Mestrinho, né? De nascimento ele é de Itabaiana e obviamente que aqui é fortemente ligado a Carira, o pai dele é um cantor aqui chamado Erivaldo Carira, né? Então o Mestrinho ganhou essa premiação, né? Agora, o que é que ele pede aqui? Vinculações históricas. É isso tudo aqui e suas vinculações históricas. Ó, sociedade. Trabalhou o que em sociedade? Você pode pegar a questão atrelada a uma mudança no padrão, né, de crescimento da população brasileira. Você pode pegar aí sociedade numa perspectiva de problemas sociais urbanos, né? E aí segue atualidades e contextos históricos, geográficos, sociais, políticos, econômicos e culturais referentes ao Brasil e ao mundo. Além disso, noções de cidadania. Então, se você for contar, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí vem aqui, ó. 14, 15, 16, 17 e 18. 18 tópicos. Mais noções de cidadania, 19 tópicos. Isso sem considerar as possíveis interações entre si. Então, as grandes temáticas do programa de atualidade são meio ambiente, economia, geopolítica, população,
Beleza? Essas são as grandes temáticas. E dentro dessas grandes temáticas, existem aí as subtemáticas, que perpassam por todas essas temáticas que foram postas, esses tópicos aí que foram postos pela banca. Veja, a banca não tem uma grande quantidade de questões, né? Então é interessante que nesse momento de preparação, inicialmente a gente vai trabalhar aqui com questões, né? Mas é interessante que nesse momento você possa responder questões, inclusive de outras bancas, até porque a própria banca não tem uma grande disponibilidade, como eu já falei, e ver as temáticas que estão sendo cobradas, né, mais recentemente. E também disponibilizar alguns materiais, alguns resumos de notícia. E aí, também, na parte de vocês, ó, interessante que vocês busquem retrospectivas, né? Resumos de notícias. Não venha com essa ideia só de, estou assistindo um telejornal e assistindo um telejornal estou sabendo o assunto. Não, assistindo um telejornal você está ficando informado sobre aquele assunto ali naquele momento. O saber é uma outra situação. Beleza? Tem algumas, vamos passar logo aqui para a questão, mas tem alguns sites que são bem utilizados nas bancas de atualidades. É o G1, o UOL, Terra, EBC, BBC Brasil, Yahoo. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Opa, voltou. Yahoo é um outro site também bastante utilizado aí pelas bancas. Quando eu peço que vocês respondam questões, dê uma olhadinha. Quando você estiver lendo uma questão, vê lá como é que a banca ela trabalhou o enunciado, ela colocou fonte, ela foi buscar lá exemplo de texto de algum site, né? E aí você vai também fazendo essa observação. Beleza? Sigamos. Primeira questão aqui. A nossa primeira questão, a gente tem o seguinte: durante os anos de 2023 e 2024, o fenômeno, qual o fenômeno? Olha o que está colocando aqui. O fenômeno é o ninho, ou menino, exerceu forte influência em grande parte do território brasileiro. Isso aqui é uma questão de atualidades. 2023 e 2024. Perceba que a banca ela não estipulou prazo de atualidades. Ela não colocou lá assim, olha, dos últimos 6 meses. Não. Dos últimos 18 meses. Não. Ela colocou lá a sequência de tópicos e solicitou que, inclusive, tivesse uma vinculação histórica. Beleza? Então, vamos lá. Exerceu uma forte influência em grande parte do território brasileiro. Em relação a esse fenômeno, podemos considerá-lo como: letra A, uma anomalia oceânica atmosférica com origem no Pacífico Oriental. Letra B, o fortalecimento dos ventos alísios com efeitos nas plantações de soja. Veja, quando se fala em El Ninho, a gente vai falar em aquecimento das águas do Pacífico ali próximo ao Peru, tá? E aí você aumenta a evaporação e você tem uma alteração da circulação atmosférica. Então, não vai ter fortalecimento dos ventos alísios nas plantações de soja. Veja, vamos pensar aqui. O Centro-Oeste produz soja, produz milho, produz algodão. Então seria somente na soja. Como é que o vento ia distinguir o que era soja, o que era... A letra C, um evento anual originado no Pacífico, perfeito, com fortes geadas no Brasil setentrional. Ó, setentrional é norte. Então, geada na região do Pará, na região do Amazonas, não. Geada no Brasil, região sul do Brasil. Deu um ciclo periódico de abalos sísmicos. Abalo sísmico, ó, tremor
de terra. Então, resposta aqui, letra A. Primeira questão, letra A. Isso entraria em que tipo de conteúdo na parte lá do conteúdo programático exigido? Poderia entrar por meio ambiente, por exemplo. Beleza? Anomalia, ou seja, é uma coisa que não é uma coisa natural, não é uma coisa normal. Então, primeira questão aí, letra A. Segunda questão, mais uma questão aí da nossa querida Selecom. É que a gente pode fazer citação aí a essa questão. A Selecom traz a discussão sobre o equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação da Amazônia é um tema frequente tanto na política interna do Brasil quanto no cenário global. Em relação às diversas perspectivas sobre o destino da Amazônia, podem-se ressaltar as posições dos setores econômicos brasileiros e dos atores políticos internacionais. Ressaltar as posições dos setores econômicos brasileiros e dos atores políticos internacionais. Respectivamente, portanto, aqui também, viu? Respectivamente significa que ele quer na ordem, na sequência. Discussão entre um equilíbrio entre desenvolvimento e preservação. Isso aqui vai tratar de quê? De desenvolvimento sustentável. Beleza? Então vamos lá. Lembrando que a Amazônia é a maior floresta equatorial do mundo. O bioma amazônico aqui está presente aí basicamente 9 estados, os 7 da região norte, mais parte do Maranhão no nordeste, mais parte do Mato Grosso no centro-oeste. Então vamos lá. Posição dos setores econômicos. Quem defende a economia vai defender a expansão do agronegócio, vai defender a independência da região da Amazônia, vai defender a remoção dos povos indígenas da Amazônia, que pesa a maioria não fala isso publicamente, mas essa seria a ideia. Mas não seria a ideia retirada da soberania brasileira. A letra D, fechamento da fronteira com os países amazônicos. Essa não é uma ideia, o Brasil não tem essa perspectiva, o Brasil não tem essa característica de fechar a fronteira. Então a resposta correta aqui, letra A, expansão do agronegócio e pressão pela redução do desmatamento. Perceba que ele está pedindo aqui ressaltar as posições dos setores econômicos. Então, setores econômicos, quem produz soja vai continuar defendendo a produção da soja. E na questão das pessoas de fora do país em relação à Amazônia, vão pressionar pela redução do desmatamento. Então, resposta aqui, letra A, chamando atenção para o seguinte: falar no agronegócio, a gente não pode esquecer da importância do agronegócio. Existe, de fato, a importância. Mas não significa dizer que o agronegócio não contribui com a degradação ambiental, não significa dizer que o agronegócio não contribui com o aumento, por exemplo, de problemas sociais no campo. Né? Aqui a ideia não é dizer que só promove isso, mas a gente não pode negar o aspecto que de fato promove. Uma outra coisa, não é o fato do Brasil ser destaque no agronegócio, no cenário internacional, que a economia brasileira, que o PIB brasileiro vai ter a maior parte ligada ao setor primário da economia. Porque quando eu me refiro à agropecuária, eu me refiro ao setor primário da economia. Então o Brasil bate recorde ano após ano na produção agrícola e tal, mas eu não posso esquecer que quem mais contribui, quem mais apresenta aí participação no PIB brasileiro é o setor terciário, o setor de serviços. Beleza? Segunda questão aqui, também letra A.
Terceira questão, mais uma questão Selecom. E aqui não é ideia de não ser da Selecom e botar o nome Selecom, não. É de fato Selecom, beleza? Os ataques terroristas praticados pelo grupo palestino Hamas em Israel desencadearam uma forte reação das forças militares israelenses em Gaza. A mais nova etapa desse longo conflito, olha, a mais longa etapa desse longo conflito, iniciada em outubro de 2023, já é a mais mortal da história. Veja só o seguinte, a pergunta efetivamente é: sobre as disputas entre Israel e Palestina, pode-se afirmar que, sobre a disputa Israel-Palestina, pode-se afirmar que, letra A, em razão de suas ricas reservas de petróleo, e gás natural, Israel conta com uma parceria geoestratégica de décadas com os Estados Unidos. Olha a pegadinha, De que forma essa pegadinha, professor? De fato, Israel tem uma longa relação de parceria com os Estados Unidos. Mas Israel não tem importância praticamente nenhuma na produção de petróleo. Beleza? Então, essa letra A, a gente pode aqui, ó, excluir. E que assunto é esse? Dentro do meu conteúdo programático, que assunto seria esse? Esse assunto aqui seria, por exemplo, relações internacionais, mas também poderia estar dentro de geopolítica, beleza? A letra B. Os palestinos, com o apoio bélico da Arábia Saudita e do Egito, utilizam a Cisjordânia como base militar para os ataques às cidades israelenses. Veja, os palestinos, quem são os palestinos aqui? O Hamas. Com o apoio da Arábia Saudita, a Arábia Saudita tem aí uma ligação com os Estados Unidos. Beleza? Com os Estados Unidos, essa ligação. Então a gente exclui aqui, ó, letra B. A letra C, os palestinos, uma das nações sem Estado, uma das nações sem Estados mais emblemáticas do mundo contemporâneo, vivem em dois territórios descontínuos, Gaza e Cisjordânia. Perceba que ele cita aqui Estado e cita nação. A nação é composta pelo povo, as tradições, os costumes. O Estado, o país é o chão, é o que é delimitado por uma fronteira, é o chão. Beleza? E a letra D? Israel, desde sua fundação na década de 40, vem utilizando seu direito de autodefesa em relação às hostilidades dos países da União Europeia. A União Europeia, que vem sendo hostil com Israel, desde o final dos anos 40, que se autodefende da União Europeia. Não, equivocado. Questão correta aqui, letra C. Os palestinos, junto com os curdos, são os maiores povos sem país do mundo, as maiores nações sem país do mundo são consideradas nação sem país, beleza? Quarta questão. A internet das coisas, conexões super rápidas, inteligência artificial dão maior agilidade à produção. Máquinas inteligentes e conectadas podem tomar decisões sozinhas e interagir com outras máquinas pela internet. Caem as barreiras entre os mundos físico e virtual. E os produtos inteiros são desenhados e ganham vida digitalmente. Olha de onde foi retirado, G1. Mas é do ano 2018, Mas permanece atual, internet das coisas. Pode fazer citação à agricultura 4.0, indústria
4.0, né? Olha exemplos aí. Veja, a primeira revolução industrial, você não vai falar em internet na primeira revolução industrial, não vai falar na segunda também. A terceira revolução industrial surge a internet. A terceira revolução industrial é chamada também de revolução técnico-científica. Beleza? Só que aí a gente tem o seguinte, inteligência artificial já não vem da terceira revolução industrial. Vem aqui da chamada quarta revolução industrial, que é a que estamos vivenciando hoje. Lembrar que a primeira revolução industrial inicia lá no século XVIII, a segunda no século XIX, segunda metade do século XIX, a terceira na segunda metade do século XX. E aí a quarta já vem agora para o século XXI, beleza? Então, questão 4 aqui, ó, terceira revolução industrial. E isso a gente pode mesclar, tem lá o tópico tecnologia. Então, vocês farão parte da segurança pública, vocês vão perceber que existem golpes, vocês vão ter que por vezes, contribuir com alguém ali, numa informação, onde prestar uma queixa, né? Porque você vai ter golpes. E golpes, às vezes, são utilizados por meio da tecnologia. Tranquilo? Inclusive, no Brasil, parece que a cada 16 segundos existe uma tentativa de golpe. É uma coisa surreal. Quarta questão, letra D. A quinta questão. A irmã Rosita Milesi, fundadora e diretora do Instituto de Migrantes e Direitos Humanos no Brasil, IMDH, recebeu nesta segunda-feira, dia 14, o Prêmio Nansen 2024. A cerimônia de entrega ocorreu em Genebra, na Suíça. Ela é a segunda brasileira a conquistar o título. O primeiro foi o cardeal Paulo Evaristo Arnes, em 1985. Fonte, Governo Federal, outubro de 2024. O prêmio é uma realização de qual agência da ONU? ONU. Primeiro, puxa aqui, ONU. Em 2025, a ONU fará 80 anos. Em 2025, a ONU fará 80 anos. A ONU é uma temática atual, sempre atual. Veja, estamos vivenciando a guerra da Rússia e Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022. Estamos vivenciando o conflito entre Israel e o Hamas, que ainda existe aí. Estamos vivenciando a retomada de uma maneira assim que chamou a atenção, a guerra da Síria, né? O presidente Bashar al-Assad, inclusive, sendo deposto, já tendo asilo político lá na Rússia. Então perceba, o que tem a ver? A ONU vai e chama a reunião do Conselho de Segurança da ONU. Então a gente tem aí essas interações. Mas qual é o órgão da ONU, qual é a agência da ONU que está ligada a esse prêmio, a irmã Rosita? Veja, ela trabalha a questão dos migrantes. FAO. Sei lá o que é FAO, qual a ideia? Você está assistindo a aula, pô, você não sabe, claro que eu vou dizer aqui, mas você não sabe, você faz aí uma pausa, dá uma pesquisada. Professor, mas aí na hora da prova eu não vou ter. Então você tenta responder antes de eu dar a resposta. Tentou responder, não conseguiu? Dá uma pesquisada, anota, depois aprofunda. Mas o que é FAO? FAO é a organização para a questão da agricultura e alimentação. Inclusive já teve brasileiro sendo diretor da FAO, José Graziano. OMS, escutamos falar muito da OMS durante a pandemia. A OMS está ligada lá à Organização Mundial da Saúde. Então não é a letra A OMS é a Organização Mundial da Saúde. Unesco está ligada à cultura, e o Unicef é a criança. Unesco, Unicef, você lembra também de ações aqui no Brasil para com o chamado Criança Esperança, né? A Criança Esperança. Então, resposta aqui é a letra C. ACNUR significa Alto Comissariado das Nações Unidas para refugiados. Refugiados é quem está em situação de perder a vida, por exemplo. Quem está ali sendo
molestado, sendo ali, sofre ali situações que põem em risco a sua vida, a pessoa foge. Não é fugitivo da justiça, não, não. É refugiado, beleza? Então a resposta aqui, letra C. Sexta questão. Emival Eterno da Costa foi incluído pelo governo na lista suja do trabalho escravo, ó. Trabalho escravo do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgado nesta segunda-feira, dia 7. O documento explica que a entrada do cantor na lista se deve a uma fiscalização realizada na fazenda Talismã, avaliada em 60 milhões de reais, e localizada em Jussara, no noroeste de Goiás. Fonte G1, outubro de 2024. Esse cantor aí, esse nome, Emival Eterno da Costa. Ah, pessoal, está na cara, tá aqui, ó, Eduardo Costa. Não, não é Eduardo Costa, não. Nem tudo que aparenta ser, de fato é. Né? Resposta aqui, ó, Leonardo. Leonardo, letra D. Mas ele alegou que a fazenda havia sido arrendada, então não era ele que usava a fazenda e tal. Lembrar que no Brasil ainda existe trabalho escravo, no Brasil ainda existe trabalho infantil, e o trabalho escravo entenda como sendo trabalho análogo à escravidão, né? Que não está exclusivamente na região rural, na região urbana também é possível encontrar, beleza? Questão 7. A 16ª cúpula dos líderes do BRICS deve definir quais os critérios para que os outros países possam se associar ao bloco como parceiros. Modalidade diferente da exercida por membro pleno. Entre os critérios já definidos estão a defesa da reforma das Nações Unidas. Essa reforma entende-se como a defesa da reforma do Conselho de Segurança, por exemplo. Olha aí, incluindo o Conselho de Segurança, ter relações amigáveis com os membros naturais, o que inclui a Rússia, China e Irã, além de não apoiar sanções econômicas aplicadas sem autorização da ONU. Fonte, Agência Brasil. Agência Brasil pertence ao governo federal, agência de notícia. Acompanhada pela comunidade internacional, a cúpula do BRICS foi realizada onde? Que inclusive o presidente do Brasil não esteve presente porque sofreu um acidente doméstico, caiu no banheiro, bateu a cabeça, pegou o ponto na nuca. Agora, esses dias, ou ontem, agora, esses dias aí o presidente passou por uma cirurgia para retirar aí uma hemorragia que tinha na região do crânio e tal. Onde é que foi realizada essa conferência do BRICS, que o presidente não viajou por recomendação médica? Ó, vou colocar aqui, na Rússia. Foi na Rússia. Tranquilo? BRICS é um acrônimo, é um apelido que envolve aí Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, mas houve a adesão aí do Irã, a Argentina foi convidada, enfim, mas não quis aceitar, né? 8ª questão. O educador baiano foi declarado oficialmente patrono da escola pública brasileira. Educador baiano, patrono, baiano. Escola Pública Brasileira, a lei que foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça, dia 15 de outubro, mesma data em que se comemora o Dia do Professor. Ele foi bacharel em Direito, gestor público, intelectual, educador e tornou-se importante personagem na história da educação no Brasil. Trata-se, não vai ser Paulo Freire, Paulo Freire é pernambucano, né? Uma galera iria em Paulo Freire, mas ó, aqui vai ser Anísio Teixeira, letra D. Aqui em Aracaju, inclusive, tem uma escola municipal chamada Anísio Teixeira. Anísio Teixeira também dá nome ao INEP, que é o Instituto Nacional de Educação, enfim, que organiza o Enem, né? Então, a resposta aqui, letra D. No momento de revisão, quando você for rever essa aula, tranquilamente, tal, você vai lá e pesquisa também sobre essa figura. Questão 9. O trânsito é um dos principais desafios das grandes cidades brasileiras. Uma das ações mais promissoras para melhorar a mobilidade urbana no Brasil e reduzir impactos ambientais. Ó, melhorar a mobilidade urbana e reduzir impactos ambientais. Construir mais rodovias? Não, né? Ampliação na oferta de ônibus movida a diesel. Aí seria uma melhoria no impacto ambiental. Incentivo à carona solidária por meio de aplicativos e políticas públicas.
implementação de ciclovias em áreas periféricas com foco na inclusão social ou investimento em transporte público de alta capacidade. Ó, você diminui a quantidade de veículos rodando e aumenta o deslocamento das pessoas. Então aqui resposta, letra E. Isso aqui está inserido na temática sociedade. Não posso esquecer, temática sociedade. Beleza? Questão 10. O futuro do Brasil no âmbito da geração de energia a partir de reatores nucleares tem duas principais vertentes. Uma é a possibilidade de explorar suas reservas de urânio e a outra é justamente a possibilidade de explorar outras fontes renováveis com menos riscos. As obras para a construção de Angra 3 foram retomadas. E segundo o Ministério de Minas e Energia, novos projetos devem ser lançados para elevar a produção de energia nuclear e de urânio no Brasil. A grande polêmica por trás da postura são os riscos de um acidente nuclear em um país com abundância de recursos renováveis, como energia eólica, solar e hídrica. Com base no texto, é correto afirmar: letra A, o Brasil não possui reservas de urânio suficientes. Falso. O Brasil tem importante reserva de urânio, principalmente em um município baiano chamado de Caetité, Bahia, no estado da Bahia. Letra B, a construção de Angra 3 não foi retomada, segundo o ministro de Minas e Energia. Está aqui, ó. O texto está dizendo isso, foram retomadas, então não é essa a letra B. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, não há planos para lançar novos projetos visando aumentar a produção de energia nuclear de urânio. Não há, aqui, ó, novos projetos devem ser lançados. Então, ó, corta aqui. O Brasil está abandonando completamente fontes renováveis, como a energia eólica solar? Abandonando de forma alguma. Inclusive, o Brasil fica entre os 8 maiores produtores de energia solar, fica entre os 8 maiores produtores de energia eólica do mundo. Então, questão 10 aqui, resposta, letra. Beleza, galera? Que temática é essa aqui? Energia. Mas também passa por meio ambiente. Veja quantas temáticas a gente passeou nessas questões. Tranquilo? Então eu fico por aqui desejando aí bons estudos. Valeu, galera!